Princípio da obrigatória motivação na administração pública. O princípio da obrigatória motivação na administração pública é um dos pilares fundamentais que garantem a transparência e a legitimidade nas ações do Estado. Esse princípio estabelece que todos os atos administrativos devem ser justificados, apresentando os pressupostos de fato e de direito que os fundamentam. A motivação é, portanto, uma exigência que visa assegurar que as decisões da administração não sejam arbitrárias, mas sim sustentadas por razões claras e objetivas, em conformidade com os princípios do Estado de Direito. A motivação dos atos administrativos é essencial para promover o controle social sobre a atuação do poder público. Quando a administração apresenta suas razões de forma explícita, permite que os cidadãos compreendam a lógica por trás das decisões, favorecendo um ambiente de maior confiança nas instituições. Por exemplo, ao aplicar uma penalidade a um servidor público, a administração deve não apenas indicar a infração cometida, mas também detalhar os fundamentos legais que justificam a punição e as circunstâncias que a motivaram. Essa prática é um forte mecanismo de controle que evita abusos de poder e arbitrariedades. No Brasil, a obrigatoriedade de motivação está prevista na Lei nº 9.784 de 99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. O artigo que estabelece a necessidade de motivação impõe que os atos administrativos sejam acompanhados de uma justificativa escrita que explicite os fatos e os fundamentos jurídicos que os embasam. Dessa forma, a motivação se torna um instrumento não apenas para a defesa da legalidade, mas também para a legitimidade das decisões administrativas, alinhando-as ao interesse público. É importante destacar que a Constituição Federal de 1988, embora não estabeleça diretamente a obrigatoriedade de motivação para todos os atos administrativos, reconhece a importância desse princípio ao determinar que as decisões dos tribunais e do Ministério Público devem ser motivadas. Essa exigência reflete a busca pela transparência e pela prestação de contas, valores essenciais para a democracia e a boa governança. Portanto, a motivação se configura como uma exigência que reforça a responsabilidade da administração frente à sociedade. Para uma compreensão mais precisa do conceito de motivação, é fundamental diferenciá-lo de outros termos que são frequentemente confundidos, como motivo, causa, móvel e intenção real. A motivação diz respeito à justificativa escrita que a administração fornece, enquanto o motivo é o fato que legitima a prática do ato. A causa representa a conexão lógica entre o motivo e o conteúdo do ato, e o móvel é a razão declarada pelo agente público ao realizar a ação. A intenção real, por sua vez, refere-se à verdadeira razão por trás do ato, que pode ser diferente do que foi oficialmente declarado. Essa distinção é importante, pois a motivação deve refletir a realidade dos fatos, evitando a manipulação das justificativas. A cronologia entre motivo, ato e motivação é outro aspecto relevante a ser considerado. A motivação deve ser apresentada no momento em que o ato é praticado, ou imediatamente após. A apresentação tardia ou extemporânea da motivação pode acarretar a nulidade do ato administrativo. Isso reforça a ideia de que a motivação não é um mero formalismo, mas um elemento essencial que vincula a validade do ato à transparência e à clareza das decisões administrativas. Ademais, a abrangência do dever de motivar é objeto de debate na doutrina. Alguns autores argumentam que a motivação é obrigatória apenas para atos vinculados, enquanto outros defendem que essa exigência se aplica igualmente aos atos discricionários. A posição predominante é a de que todos os atos administrativos, independentemente de sua natureza, devem ser motivados. Essa interpretação se alinha ao espírito da Lei nº 9.784 de 99, que não faz distinção entre os diferentes tipos de atos administrativos. Existem, entretanto, situações em que a motivação pode ser dispensada. Atos que se caracterizam por motivação evidente, como os gestos de sinalização de trânsito, e aqueles em que a motivação é inviável, como a indicação de um semáforo, não exigem justificativa formal. Além disso, a nomeação e exoneração de cargos comissionados, que são de livre provimento, também não requerem motivação. No entanto, se a administração alegar um motivo falso para justificar uma exoneração, esse ato poderá ser declarado nulo com base na teoria dos motivos determinantes, que vincula a validade do ato à veracidade da motivação apresentada. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, conforme previsto na legislação.
Isso significa que as justificativas apresentadas não podem ser vagas ou obscuras. Devem ser adequadas ao contexto do ato. A motivação deve, portanto, ser de fácil compreensão e permitir que o cidadão entenda os fundamentos que sustentam a decisão. Em casos em que a motivação é meramente genérica ou não atende a esses requisitos, a validade do ato administrativo pode ser questionada. A motivação também pode ser realizada por meio da chamada motivação aliunde, que permite a utilização de fundamentos externos ao ato, como pareceres ou decisões anteriores. Essa prática é válida desde que os fundamentos externos sejam relevantes e tenham relação com o ato em questão. Por exemplo, ao decidir sobre um recurso administrativo, a administração pode se basear em parecer da consultoria jurídica, desde que justifique adequadamente a sua decisão. No que se refere à teoria dos motivos determinantes, ela estabelece que o motivo invocado para a prática de um ato administrativo deve ser verdadeiro e pertinente. Se um ato for fundamentado em um motivo falso ou inexistente, sua validade é comprometida. Isso reforça a importância da motivação, que deve ser um reflexo fiel da realidade fática. Por exemplo, se um servidor é demitido sob a alegação de falta grave, mas a falta nunca ocorreu, essa demissão é considerada nula. Assim, ao tratar da pluralidade de motivos, a teoria dos motivos determinantes também esclarece que a invalidade de um ato não se aplica quando apenas um dos motivos apresentados é insubsistente, desde que os demais motivos sejam válidos. Essa abordagem garante uma maior segurança jurídica, evitando que atos administrativos válidos sejam anulados por falhas em um dos motivos. Finalmente, a análise do princípio da obrigatória motivação deve levar em conta sua função como elemento formal do ato administrativo. Embora não esteja explicitamente listado entre os requisitos de validade, a motivação é essencial para a adequada exteriorização do ato, pois está diretamente ligada à forma como ele é apresentado. Portanto, a falta de motivação ou uma motivação inadequada pode levar à nulidade do ato. Em resumo, o princípio da obrigatória motivação é uma expressão do compromisso da administração pública com a legalidade, a transparência e a responsabilidade. Ao exigir que todos os atos administrativos sejam justificados, esse princípio garante que as decisões da administração sejam tomadas com base em critérios objetivos e racionais, favorecendo a proteção dos direitos dos cidadãos e o fortalecimento da democracia. O respeito a esse princípio é fundamental para a construção de um Estado que atua em prol do interesse público e da justiça social. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!